Fala pessoal, beleza? Aqui é o Cauã, sejam bem-vindos à primeira aula de Regulamento de Tráfego Aéreo VFR. Nessa aula a gente vai dar mais um panorama geral do que realmente é os regulamentos de tráfego, que é uma matéria muito importante aí para o curso, para passar na banca da ANAC, e é a matéria que regulamenta a aviação, que está por trás de tudo aí que a gente estuda, todas as definições, todos os conceitos, está por trás dos regulamentos. A gente vai entender um pouco as autoridades aéreas, quem define cada coisa, as unidades de medida padrão e alguns conceitos básicos de estrutura do regulamento. Bom, primeira coisa que tem que entender, a diferença entre VFR e EFR. O que é regulamento de tráfego VFR? VFR vai ser Visual Flight Rules, vai ser a regra de voo visual, e IFR vai ser Instrument Flight Rules, que é a regra de voo por instrumentos. A regra de voo visual é muito diferente da regra de voo por instrumentos. Por quê? Porque a regra de voo visual, um voo visual, o piloto vai se voar basicamente por causa do ambiente. Tá vendo aqui na primeira imagem? O piloto consegue ver todo o espaço ao redor, todo o seu ambiente, ou seja, ele vai se basear num rio, no mar, na floresta para saber onde ele está. E no voo por instrumentos, tá vendo que não dá para ver nada na cabine? O piloto vai se basear somente pelos instrumentos para saber aonde ele está, que velocidade ele está, aonde ele vai pousar, como que ele vai pousar. Ou seja, tem que ter regras diferentes para o voo visual e para o voo por instrumentos, porque são situações totalmente diferentes. Então, se as mesmas regras do voo visual valessem para o voo por instrumentos, não ia fazer nenhum sentido, porque o voo é totalmente diferente. É como se fosse outro tipo de modalidade. É tipo futebol e basquete, é totalmente diferente um voo visual de um voo por instrumentos. Aqui você tem que ter muito mais capacidade, muito mais estudo, por isso que todos os pilotos começam só voando visual nas primeiras aulas no curso de piloto privado, que é esse aqui. A gente só vai ver os voos visuais, porque o voo por instrumentos é outro curso, é só mais pra frente no piloto comercial, que se aprende a voar somente por instrumentos. Claro, todo piloto tem que ter conhecimento dos instrumentos, mas a base da visão vai ser somente o voo visual aqui nesse curso. Então, essa é a diferença dos dois. Um é visual, você consegue ver ao redor, se baseia no ambiente, e um é instrumental, você não consegue ver ao seu redor, então você se baseia somente nos instrumentos. Bom, agora as unidades de medida aqui do gerais que a maioria dos países vão adotar, principalmente o Brasil, que é o mais importante aqui, na Europa, nos Estados Unidos, isso são as unidades de medida tradicionais. Bom, primeiramente, começando, o que é FT? FT são pés, pés são unidades de medida de altitude na aviação, KT são nós, a unidade de medida de velocidade na aviação, e HPA, hectopascais, é a unidade de medida de pressão da aviação. Então, distância vai ser em quilômetros ou milhas náuticas, que é NM, a sigla NM é milhas náuticas. Então, distância horizontal vai ser sempre quilômetros ou milhas náuticas. Altitude e elevações vai ser pés, na maioria das vezes vai ser pés, mas pode ser metros também. Velocidade vertical, pés por minuto. Velocidade horizontal, que é aqui de velocidade, vai ser sempre nós, velocidades é sempre nós. Agora, a direção do vento vai ser em graus, por exemplo, 2 graus, 3 graus. Visibilidade vai ser metros até 5.000. Por exemplo, se a visibilidade tiver 4.000 metros, como que eu vou indicar? Vou falar 4.000 metros. Mas se tiver acima de 5.000 metros, a gente vai indicar em quilômetros. Ou seja, está 7.000 metros de visibilidade. A gente vai indicar como 7 quilômetros, não como 7.000 metros. Isso é importante saber. Altitude e altura das nuvens, pés ou metros. Temperatura, graus Celsius. Ajuste do altímetro, que a gente vai ver em outras aulas, que é o ajuste de pressão para o nosso altímetro saber em que altitude a gente está. Vai ser em HPA, que é a unidade de pressão. Peso vai ser sempre em quilos. E o tempo vai ser horas e minutos, 24 horas a partir da 0 hora. O que é a 0 hora? A hora UTC de Londres, é o horário civil da Terra. Então o tempo vai ser dado em horário UTC, que a gente vai ver também nas próximas aulas, e horas e minutos, 24 horas. Bom, agora autoridades internacionais. Toda e qualquer operação depende de uma autorização, e toda autorização vai depender de uma autoridade que está por trás disso. Então, quando surgiu os primeiros aviões, deu-se necessário ter uma regulamentação disso, uma autoridade.
E a Convenção de Chicago estabeleceu a necessidade de criar um órgão que regulamenta a aviação, senão ia ser tudo um espaço sem regras, sem coisa nenhuma para padronizar e coordenar. Por isso foi criada a ICAO. A ICAO é o quê? A International Civil Aviation Organization, ou seja, é a mesma coisa que o ACI para o Brasil. ICAO é, como a gente fala, lá fora, e o ACI é uma sigla abreviada para o Brasil, que significa a mesma coisa. ICAO é a International Civil Aviation Organization e a OACI é a Organização de Aviação Civil Internacional. A ICAO vai ser subordinada da ONU. O que é a ONU? A Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas criou a ICAO para regulamentar a aviação civil. O que faz a ICAO? A ICAO coordena, padroniza e supervisiona a aviação no mundo. E todos os membros da ICAO, que praticamente todos os países fazem parte da ICAO, eles devem adotar o padrão que a ICAO cria e cumprir as normas e as leis na ICAO. Quais são os padrões da ICAO? Aí tem uma lista de regras, um monte de anexos que a ICAO criou para regulamentar e coordenar a aeronave. Ou seja, tem anexos de meteorologia, de criação de aeroporto, de distância, de o que pode fazer na aeronave e o que não pode, como que homologa uma aeronave, como que ela vai poder voar, que velocidade ela pode voar. Tudo isso é coordenado e padronizado pela ICAO, que é a autoridade internacional. Agora falando de autoridade nacional, que vai ser vigente no Brasil. A gente vai falar somente da autoridade do Brasil. Existem 3 tipos de órgãos. Os órgãos normativos, que são os mais de alta patente, os principais. Todos os outros se baseiam nos órgãos normativos. Os órgãos regionais, que são mais concentrados em uma região específica. E os órgãos locais, que são concentrados mais ainda em lugares mais específicos. O órgão normativo principal é a ANAC, é tipo a nossa ICAO, só que do Brasil. É a que mais compete tudo, mais quem organiza, mais quem fiscaliza. Então, o primeiro órgão aqui é a ANAC, que significa Agência Nacional de Aviação Civil, ou seja, é a representatividade do Brasil. Por exemplo, se tiver uma convenção da ICAO, quem vai representar o Brasil? A ANAC, porque é a Agência Nacional de Aviação Civil, é a que vai representar o Brasil. O que a ANAC faz? A ANAC vai organizar, fiscalizar e garantir a segurança da aviação civil no Brasil. Ela vai o quê? Criar normas para garantir a segurança operacional no Brasil, vai permitir o bom funcionamento do setor aéreo, vai certificar pilotos, vai certificar comissários, mecânicos, vai criar provas. É por isso que é a banca da ANAC. Aqui a gente está estudando para o curso de piloto privado, que é feito pela ANAC, que é a Agência Nacional da Aviação Civil. Ela vai homologar aeronaves, vai certificar que tudo está certo, vai certificar companhias aéreas, vai criar e aplicar normas. Mas também existe o DCEA. O DCEA vai ser praticamente uma autoridade da mesma patente que a ANAC, só que ela tem uma função um pouco diferente. O DCEA é o controle do espaço aéreo, ou seja, ele vai planejar, gerenciar e controlar as atividades relacionadas à navegação aérea. Ou seja, o DCEA vai ser mais prático, ou seja, ele vai realmente atuar na aviação, na navegação. Ou seja, ele vai operar radar, comunicação, vigilância aérea, vai fornecer informação meteorológica, coordenar o tráfego aéreo. Ou seja, o DCEA, lembra que o DCEA vai ser mais de planejamento e coordenação da navegação aérea, da realmente operação do avião. E a ANAC vai ser mais da burocracia, da regulamentação, ou seja, a ANAC vai certificar, criar provas, homologar, criar regras e o DCEA vai aplicar essas regras e vai colocar dentro da navegação. Ou seja, ele vai coordenar o tráfego aéreo, vai orientar as aeronaves em fases de voo. Então pensa que o DCEA é realmente dentro do avião. Pensa que o DCEA atua dentro do avião e a ANAC vai atuar fora do avião, por exemplo, em provas, na certificação. Mas a ANAC também, obviamente, vai regulamentar voos, vai fiscalizar tudo certinho. Mas o DCEA vai ser mais esse aí de planejar e gerenciar a segurança da navegação aérea. Pensa, DCEA, navegação aérea, ANAC, segurança da aviação civil no geral. Agora a gente tem nossos órgãos regionais. O primeiro órgão regional é o SINDACTA, que vai ter 4 SINDACTAs aí que vão atuar em regiões diferentes. O SINDACTA 1 vai atuar aqui em Curitiba. Desculpa, SINDACTA 1 em Brasília, SINDACTA 2 Curitiba, SINDACTA 3 Recife, SINDACTA 4 Manaus. O que vai fazer o SINDACTA?
O SINDACTA vai prestar serviço de gerenciamento de tráfego, de defesa aérea, de informação aeronáutica, de busca e salvamento. Ou seja, o SINDACTA vai ser praticamente um subordinado do DCEA. Por quê? Ele vai fazer as mesmas coisas que o DCEA faz, só que em cunho regional, ou seja, mais específico. Por exemplo, o DCEA sozinho é praticamente impossível cuidar do Brasil inteiro, ele precisa de uma ajuda. E essa ajuda é justamente o SINDACTA, que vai ter vários SINDACTAs que vão representar o DCEA em regiões específicas, para cada um cuidar da sua região, mas vai ter a mesma atuação do DCEA, ou seja, ele vai defender, ele vai gerenciar, ele vai buscar, ou seja, é um sistema integrado de defesa aérea subordinado ao DCEA e ao CICEAB, que é ao Sistema de Controle do Espaço Aéreo do Brasil, e também do Comando da Aeronáutica, que é o COMAR, que vai ser os militares aí, e ele tem essa função de representar regionalmente o Brasil. Bom, próximo órgão regional é o CRPV. É CRPV que vai ser o Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo. Esse SRPV vai se basear justamente na canalização do fluxo aéreo do Brasil, do tráfego aéreo para São Paulo. Por que para São Paulo? Porque São Paulo é a região mais movimentada de voo do Brasil, sempre vai ter mais movimento em São Paulo. Então, se deu necessário de criar um órgão somente para cuidar aí do tráfego de São Paulo. É a unidade regionalizada do DCEA, ou seja, também é uma unidade do DCEA, concentrada aqui em São Paulo, e também vai pegar aeródromos do Rio de Janeiro. Essa área aqui é a mais movimentada, essa TMA São Paulo, Terminal São Paulo e Terminal Rio de Janeiro, são as mais movimentadas, e o SRPV vai cuidar dessa área aqui, que está em laranja, que é a de maior densidade do fluxo de tráfego aéreo do Brasil. Ou seja, ele vai fazer as mesmas coisas que o Departamento de Controle do Espaço Aéreo faz, ou seja, vai planejar, coordenar, operar radar, comunicação, só que em cunho regional, nessa região aqui do São Paulo e do Rio, que é a região com mais movimento. Próximo órgão é o NURAC. O NURAC vai ser Núcleos Regionais de Aviação Civil. A gente não viu que o SRPV é um núcleo do DCEA? O NURAC vai ser um núcleo da ANAC, ou seja, a atuação regional da ANAC. A ANAC é o órgão principal e em certas regiões, certas cidades, certas sedes, vai ter NURACs, que são a mesma coisa que a ANAC, só que menores em atuação regional. Eles vão prestar serviços aos pilotos, a proprietários de aeronave, vão agendar prova, vão atualizar seguro. Tem muita burocracia por trás da aviação para operar uma aeronave. Então tem que ter muitos centros de ajuda para a gente conseguir fazer esse trabalho. E o NURAC vai fazer isso. Ele vai estar aqui, a sede da ANAC é em Brasília e os NURACs vão estar aqui. Manaus, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, são núcleos regionais da aviação civil. Também os fiscais do NURAC vão ser responsáveis por fiscalizar rampas, fiscalizar a aeronavegabilidade, que é o certificado que todo avião precisa ter para voar. Ou seja, vai ser uma atuação da ANAC, só que em forma menor e regional. Tem outro órgão local chamado DTCEA, que é subordinado ao SINDACTA. E esses DTCEAs vão ser locais que meios, sistemas e equipamentos vão dar suporte ao controle efetivo do espaço aéreo. Ou seja, esse DTCEA vai ser aqui subordinado ao nosso SINDACTA. Vão ter vários DTCEAs espalhados na região do SINDACTA e eles vão fazer basicamente a mesma função, só que de forma mais específica, em certas cidades, certas regiões. Eles vão ter os sistemas e os equipamentos que vão dar suporte ao controle espaço aéreo do Brasil. Ou seja, eles vão ter radares, vão instalar coisas, vão instalar equipamentos para sempre estar atualizado o serviço de tráfego do Brasil. Existem outros órgãos também, que não são nem locais nem regionais, que o primeiro é o CGNA. O que é o CGNA? Vai ser o Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea. Isso é somente um centro, não tem órgão local do CGNA. Vai ser um centro que vai gerenciar o fluxo de tráfego aéreo em todo o espaço aéreo brasileiro. Todo o espaço aéreo. Então, a função do CGNA vai ser evitar congestionamento e atraso, equilibrar a demanda e a capacidade dos aeroportos, rotas aéreas, garantir fluidez nas rotas aéreas, nas aerovias, garantir que nenhuma aeronave colida, que não tenha acidentes e monitorar em tempo real todas as operações aéreas. Ou seja, o CGNA vai cuidar do tráfego aéreo, da navegação
e das operações de aviões. Existe também a Infraero, que é a empresa vinculada à SAC. O que é a SAC? A SAC vai ser a Secretaria de Aviação Civil e é ligada à Presidência do Brasil, que é sediada em Brasília. Ou seja, num governo sempre vai ter secretarias de diversos postos. Existe a Secretaria da Aviação, secretaria também para cuidar de agropecuária, de máquinas, de navios, e existe a Secretaria de Aviação Civil. E a Infraero vai ser uma empresa vinculada a essa secretaria que está presente em todos os estados brasileiros e vai administrar aeroportos. Então, qual vai ser a função da Infraero? Construir, planejar, administrar aeroportos públicos. Então, sempre que você ouvir falar de Infraero, vai ser sempre relacionado à construção e planejamento de aeroportos. A maioria dos aeroportos do Brasil, seja pequenos ou grandes, são construídos e planejados pela Infraero, que é uma empresa vinculada à Presidência, que é a Secretaria de Aviação Civil, e são muito importantes para administrar e operar os aeroportos públicos de todo o Brasil. Bom, agora vamos fazer alguns exercícios aqui. E saiu errado esse negócio aqui, mas tudo bem. A gente viu as autoridades, a gente vai fazer um pouco dos exercícios. Se quiser, pause e tentem fazer. Mas eu vou resolver aqui com vocês. Qual a autoridade aeronáutica internacional que estabelece a padronização para a aviação civil? Sempre internacional, sempre vai ser ICAO ou OACI. OTAN tem nada a ver, IATA a gente vai ver mais tarde, em próximas aulas, o que é. E DAC não tem nada a ver. O órgão normativo nacional que controla as atividades relacionadas à aviação civil. Lembra, a aviação civil sempre relacionada à ANAC. Se tivesse defesa do espaço aéreo, aí é DCEA, mas a aviação civil é sempre a ANAC. Agora, o órgão que compete planejar, gerenciar e controlar relacionado à segurança de navegação aérea vai ser sempre DCEA. Agora, os órgãos cujo objetivo é tratar assuntos relacionados à aviação civil e ao controle de tráfego aéreo são, gente, aviação civil, ANAC, controle de tráfego aéreo, DCEA. Então, tá meio difícil de ver, mas é ANAC e DCEA. ANAC, aviação civil, DCEA, defesa do espaço aéreo. Agora vamos para o último exercício, que vai falar do CGNA. Qual é a função do CGNA? O CGNA vai construir aeroportos? Não, porque quem construi os aeroportos é a Infraero. Ele vai prestar serviços de informação em meteorologia? Errado também. Quem vai prestar esses serviços são os subordinados do DCEA. Garantir máxima eficácia do espaço aéreo brasileiro? Sim, o CGNA vai cuidar das operações, das aeronaves, da navegação, da planejamento, da coordenação, ou seja, ele vai garantir máxima eficácia do espaço aéreo. E ele vai prestar serviço a proprietários de aeronave? Não. Quem faz isso é os NURAC, que são subordinados da ANAC. Então, a resposta certa é a letra C. Espero que tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido um pouco mais das autoridades e dos conceitos básicos de regulamento. A próxima aula vai falar de aeródromos e aeroportos, como que cada um se classifica. Espero que tenham gostado e tchau!